João capítulo 10, versículo número 7, a palavra do Senhor nos diz assim: Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: Em verdade eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Versículo 9: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. Então, versículo 7, eu sou a porta das ovelhas. Versículo 9, se alguém entrar por mim, porque eu sou a porta, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. Vamos fazer uma oração? Meu Deus, mais uma vez nós queremos expor os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, a Tua palavra. Nós pedimos pela Tua misericórdia que nos torne capazes de absorver, de compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco, Deus. O Senhor é o único que num momento como esse pode falar de forma profética, verdadeira, com cada um de nós de formas diferentes, porque o Senhor tem esse poder. Por isso, Pai, toma as nossas vidas em Tuas mãos, nos guarda e nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Bom, os autores dos evangelhos, como nós já sabemos, nenhum deles tinha a real noção dos desdobramentos que aconteceriam daquilo que eles estavam escrevendo. Então o João, por exemplo, ele está escrevendo aqui, e a estimativa é que ele escreveu o evangelho entre o ano 50 e o ano 70. Então Jesus vai para a cruz ali pelo ano 30 e alguma coisinha. 30 e alguma coisinha. Ano 50 até o 70, nesse intervalo entre 50 e 70 que João vai escrever e vai deixar essa biografia do evangelho aqui para a posteridade. Mas ele não tinha noção do quanto isso avançaria. Então, por exemplo, Mateus também vai relatar a vida de Jesus de um ponto de vista judaico, porque ele escreve como alvo os seus contemporâneos e também aqueles que em sua nação conheciam a lei de Moisés, conheciam a lei de Deus. Então Mateus vai olhar para os judeus e vai escrever sobre Jesus olhando para a descendência judaica. Por isso que ele começa o evangelho com Abraão e vai falar de todas as descendências, desde o Abraão, que é o primeiro da nação israelita, judaica, ele vai tratar para os judeus. O Marcos, quando ele vai escrever também, sem saber que isso tudo chegaria para nós, o Marcos tinha em vista os cristãos romanos. E os romanos queriam ação, por isso que o evangelho de Marcos ele é mais curtinho, são 14 capítulos, são bem curtinho, 16 capítulos. E o Marcos vai dizer muitos milagres de Jesus. É Jesus em ritmo de aventura o tempo todo, curando, libertando, expulsando demônio, o tempo todo Marcos vai falar dos sinais de Jesus. Já o Lucas, a gente sabe que ele é um médico, um erudito, na época, ele vai escrever com alvo os gregos, o helenismo. Então Lucas tem uma literatura um pouco mais refinada que os demais, e ele queria atingir os gregos. Também não tinha noção que isso aqui estaria na nossa mão hoje. Agora o João, ele não está falando diretamente para judeus, nem para romanos, nem para gregos. Tanto é que o evangelho de João é diferente dos outros três. João está olhando para a igreja. Toda tribo, língua, raça e nação daqueles que foram comprados por Jesus. Eu sou assim apaixonado pela palavra de Deus, mas o evangelho de João me encanta cada dia mais. João se preocupa em revelar Deus andando entre os homens. João se preocupa em mostrar o Cristo como Deus encarnado, caminhando entre as pessoas. Capítulo 1 de João, ele vai dizer assim, que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele era a luz dos homens, mas as trevas não a compreenderam. Ele era a luz. Ele estava com Deus. Ele era o verbo, e ele era Deus.
João quer revelar Deus andando entre nós. Existem peculiaridades no Evangelho de João que são extraordinárias, porque João vai destacar principalmente os encontros pessoais que Jesus teve com alguns indivíduos, de forma particular. Então, um pequeno parênteses, o Evangelho acontece na nossa vida a partir de um encontro particular e pessoal com Jesus. O Evangelho não acontece porque a gente é filho de crente, de evangélico, não é assim que acontece. O Evangelho não acontece porque a gente entra num lugar como esse e tem uma canção que fala de Deus e alguém fala um versículo bíblico. O Evangelho acontece quando o Espírito Santo proporciona um encontro pessoal de alguém com Jesus. E aí acontece algo que a gente chama de novo nascimento. Foi isso que aconteceu com você. Foi isso que aconteceu comigo. Amém, gente? Um encontro pessoal com Ele. No capítulo 1, João vai destacar encontros pessoais. Jesus encontra com o André, Jesus encontra com o Pedro, Jesus encontra com o Filipe, Jesus encontra com o Natanael. No capítulo 3 ele encontra pessoalmente com o Nicodemos. No capítulo 4 ele encontra pessoalmente com a mulher meio-dia à beira de um poço. No capítulo 5 ele fala pessoalmente e se encontra pessoalmente com um paralítico na beira de um tanque. No capítulo 8 ele fica a sós com uma mulher que há pouco tempo ia ser apedrejada. Há instantes atrás, ele fica a sós com aquela mulher, restaura aquela mulher. No capítulo 20, ele se encontra ressurreto com essa mesma mulher do capítulo 8, que era Maria Madalena. No capítulo 21, ele se reencontra com o Pedro, também ressurreto, depois de Pedro tê-lo negado 3 vezes. Outra peculiaridade do Evangelho, que João vem revelar mesmo, Deus, o Criador do universo, andando numa carne humana, é que o Evangelho do eu sou. Vocês lembram quando Moisés é chamado por Deus lá no deserto? E ele vê a plantinha pegando fogo, mas a plantinha não desfazia, não consumia. E ele chega perto da plantinha, quando ele chega ali, uma voz fala com ele: tira a sandália, você está no lugar santo, tal. E começa a falar: eu vou levar você para tirar o meu povo do Egito. E o Moisés fica: mas eu não sei falar, eu sou meio gago, eu sou meio assim, isso não é comigo. Deus vai falar: não, é com você sim. E põe a mão aqui, tira a mão sai leprosa, depois fica limpa e tal. Aí assim, Deus começa a falar com ele e ele diz: tudo bem, eu vou lá no Egito para libertar o povo, eu vou. Mas eu vou dizer o quê para o faraó? E eu vou dizer o quê para a nação de Israel? Quem me enviou até lá para libertá-los? Para quem que eu vou dizer? Porque ele estava só ouvindo uma voz. Deus disse assim: você vai dizer que o eu sou te enviou. O eu sou te enviou. Quando você diz isso para o grego, que é o Novo Testamento, é ego eimi, eu sou. Aí João vai retratar Deus andando em carne, e no capítulo 6 Jesus vai dizer: eu sou o pão da vida, aquele que de mim se alimenta não terá fome. No capítulo 15 ele vai dizer: eu sou a videira verdadeira. No capítulo 4 ele vai dizer: eu sou o Messias prometido. No capítulo 11 ele vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. No capítulo 8 ele vai dizer: eu sou a luz do mundo, aquele que anda em mim não estará em trevas. No capítulo 10 ele vai dizer: eu sou o bom pastor. No capítulo 14 ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. No capítulo 8, numa discussão com os fariseus, ele olhou para os fariseus e disse assim: por que vocês querem me matar, se vocês dizem que são filhos do Abraão? Abraão não fez isso. Aliás, o Abraão, ele se alegrou por ver o meu dia. O pessoal olhou para ele e disse: você não tem nem 50 anos, como é que você conhece o Abraão que viveu há 4.000 anos atrás? Jesus disse: vocês não entendem. Antes que o Abraão existisse, eu sou. Aleluia. Antes que o Abraão existisse, eu sou. E aqui no capítulo 10 ele vai dizer assim: eu sou a porta das ovelhas. Capítulo 10, versículo 7, versículo 9: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e encontrará pastagens. O que será que Cristo quis dizer com esse negócio de eu sou a porta? A linguagem de Jesus parece meio estranha para a gente quando a gente vai lendo os textos da Bíblia, porque Jesus está falando,
E a linguagem que ele usa vai abordar aspectos e situações das pessoas que estavam ali na sua época. Então, para a gente entender um pouco, a gente tem que entrar um pouquinho na cabeça das pessoas que estavam lá, na mentalidade e nos costumes e na cultura, para a gente entender essa linguagem. Eu sou a porta. Então, aqui no mundo ocidental, no século 21, às vezes a gente se perde um pouco na linguagem dele, porque fica complicada de entender. A maioria das pessoas que ouviam Jesus eram descendentes de Abraão, judeus, conhecedores da história, da cultura, dos costumes e da lei de Moisés. Então, quando Jesus diz assim, eu sou a porta, a gente fica meio viajando. Mas para aquelas pessoas, quando Jesus diz assim, eu sou a porta das ovelhas, eles entenderam o que Jesus estava falando. Porque Jesus possivelmente está apontando para uma das 12 portas de Jerusalém. E uma dessas portas se chamava Porta das Ovelhas. E a gente vai dar uma olhadinha no Antigo Testamento, quando Neemias, ele sai lá do cativeiro babilônico, persa, lá, etc. E vai para reconstruir a cidade de Jerusalém, os muros de Jerusalém, e vai reconstruir da destruição que aconteceu com a invasão babilônica. Quando ele começa a reconstruir as portas, a primeira porta de Jerusalém, dessas 12 que o Neemias vai restaurar, é justamente a porta das ovelhas. Neemias capítulo 3, versículo 1. Jesus vai dizer, eu sou a porta das ovelhas. Neemias vai reconstruir a cidade de Jerusalém. E a primeira porta que ele vai restaurar, dentro daquela muralha enorme, é a porta das ovelhas. O Neemias talvez não tivesse nenhuma noção disso, e toda a história de Israel, ninguém ia ter noção do porquê a primeira porta a ser restaurada ia ser a porta das ovelhas. Pode ser a porta do peixe, a porta do monturo, a porta da fonte, a porta das águas, pode ser qualquer uma dessas, mas foi a primeira, a porta das ovelhas. Agora, isso ganha significado quando vem o Senhor Jesus, que é o nosso Deus em carne, e diz assim, eu sou a porta das ovelhas. Aí a gente começa a entender o que ele quis dizer. Se a porta das ovelhas foi a primeira a ser colocada no lugar de volta, a ser restaurada, tudo o que vem primeiro é porque tem prioridade. Então isso mostra qual é a prioridade de Deus: as suas ovelhas. A prioridade de Deus é restaurar o acesso às ovelhas, porque a porta é o lugar de acesso. A prioridade de Deus são as suas ovelhas. Então, quando a gente fala de evangelho, quando a gente fala de reino de Deus, o reino de Deus não se move por estruturas. O reino de Deus não se move por congressos. O reino de Deus não se move por eventos, por gravações milionárias. O reino de Deus se move por pessoas, pelos indivíduos que se entregaram a Jesus. Se move por gente, que são as suas ovelhas. O Salmo 100, versículo 4 vai dizer, nós somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Então qual é a preocupação de Deus nesse momento com você? Amém, gente? Qual é a preocupação de Deus com as suas ovelhas? Porque a primeira porta foi a porta das ovelhas. Porque a primeira preocupação de Deus é essa: os seus filhos, as ovelhas. Então parece até ser um negócio meio de autoajuda, meio assim, água com açúcar, mas Deus está preocupadíssimo com você. Aliás, Deus tem uma preocupação gigantesca com você e com a sua vida. Mas aí a gente pensa assim, bom, se a prioridade de Deus são as pessoas, são as ovelhas, e eu sou uma delas, e Ele está preocupado assim comigo, tão preocupado, e Ele é Deus, Ele tem todo o poder para fazer isso e desfazer, e arrumar e desarrumar, e consertar e desconsertar, Ele pode fazer tudo. Se Ele está preocupado comigo, por que eu estou vivendo o que eu estou vivendo? Por que eu estou passando o que eu estou passando, se Deus está preocupado comigo? Por que as coisas não dão certo se Deus está preocupado comigo? Se o pastor está pregando e dizendo aqui nessa revelação bíblica que a porta das ovelhas foi a primeira a ser restaurada, e Jesus vai dizer, eu sou essa porta, a porta das ovelhas. E se Deus está preocupado com as suas ovelhas, eu sou uma delas, eu não deveria estar passando por aquilo que eu estou passando.
Você acha que Deus estava preocupado com o José do Egito? Sim ou não? Você conhece um pouquinho da história de José, não? Você viu que ele passou por quase 15, 16 anos até que chegou lá no Egito, foi primeiro-ministro do Egito. Enquanto ele não chegou lá no topo no Egito, ele passou por coisas que nós nunca vamos passar. Inclusive injustiças. José viveu ambientes de injustiças. Deus estava preocupado com ele, sim ou não? Estava. Porque todo aquele plano, tudo o que aconteceu com o José, estava debaixo do olhar cuidadoso de Deus. Tudo o que aconteceu em volta de José, era Deus trabalhando nos bastidores da vida dele, para acontecer tudo o que aconteceu, e a gente vê essa linda história aqui. Deus está preocupado com você. Você acha que Deus estava preocupado com o Davi? Por que ele viveu o que ele viveu? Se ele é um homem segundo o coração de Deus. Se ele era um homem segundo o coração de Deus, Deus estava preocupado com ele. Por que Davi chegou a passar necessidades? Ao ponto de ter que ele e os homens dele entrar no templo e comer do pão que só os sacerdotes poderiam comer. Ele até violou a lei de Moisés, porque estava passando por necessidade, passando por fome. Por que Davi teve que ficar escondido numa caverna por muito tempo para não ser morto? Você acha que Deus estava preocupado com ele, sim ou não? Você acha que Deus estava preocupado com Eliseu? Sabe como é que morreu Eliseu? Doente. Deus estava preocupado com o profeta Eliseu, sim ou não? Eu nunca contei, mas já ouvi muita gente pregar dizendo que Eliseu fez mais milagres, 2 vezes mais, do que o Elias, que foi o seu mestre, o seu discipulador, o seu precursor. Ele fez 2 vezes mais milagres que o Elias, mas não pôde fazer um milagre na sua enfermidade. Mas Deus estava preocupado com ele, sim ou não? Será que nós vamos encontrar o Eliseu um dia desses? Lá na glória? Aleluia! Será que Deus estava preocupado com aqueles 3 moços, Misael, Ananias e Azarias? Sim ou não? Estava. Por que deixou eles irem para a fornalha então, se estava preocupado? Ué, ele está preocupado. Eu vou deixar eles ir para a fornalha. Mas eles não vão sozinhos. Eu vou junto com eles. Amém, gente? Então quando as coisas aquecem na nossa vida, Deus não ficou do lado de fora torcendo para ver se vai dar certo, não. Ele vai junto com você lá dentro desse aquecimento, desse calor, dessa tribulação, dessa dificuldade, dessa falta de dinheiro, dessa doença. Ele vai junto com você na fornalha. Ele não fica do lado de fora, ai, será que vai dar certo? Ai, meu filho. Não, ele está preocupado com você e ele vai junto com você. Será que Deus estava preocupado com o Jó, gente? Olha Deus falando de Jó. Eu acho que é o texto mais contundente de Deus dando testemunho de uma pessoa. Viste o meu servo Jó, homem fiel, temente a Deus, e que se desvia do mal. Aí ele perde 10 filhos. Ele perde todos os seus bens. Ele perde toda a sua fazenda, todo o seu gado, e ele perde toda a sua saúde. Deus estava preocupado com ele, sim ou não? Então, a gente precisa parar de ser esses crentes manhoso, chorão, que às vezes fica em casa lá vendo o Faustão, porque está desanimado, não quer vir na igreja, porque está desanimado, porque se Deus quiser fazer alguma coisa Ele vai, e não sei o que lá. Deus está preocupado com as suas ovelhas. Deus está com um olhar sobre você e Ele não tira o olhar de sobre você. Sabe por que não aconteceu coisa pior ainda? Porque Ele está segurando a sua vida, porque Ele está preocupado com você. Aleluia. Então Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas. Será que Deus estava preocupado com Paulo, o apóstolo Paulo? Ou Ele chamou Paulo e falou: se vira, Paulo, já dei o poder, capacidade para você, agora você se vira aí porque você foi um cara meio mau. Deus estava junto dele todo o tempo. Deus estava com ele todo o tempo. E Paulo vai dizer assim: sofri dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. Apanhei com varas, fui açoitado com varas.
Uma noite e um dia passei num abismo. Sofri 3 naufrágios. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nem potestade, nem presente, nem porvir, nem altura, nem profundidade, nenhuma outra criatura pode me separar do amor de Deus, revelado em Cristo Jesus, o meu Senhor. Então assim, eu tenho certeza que Deus está preocupado comigo, porque eu sou uma das suas ovelhas. Amém, gente? Então assim, mas eu estou passando por uma dificuldade muito grande e Deus não faz nada. Ele está preocupado com você, porque você é uma das suas ovelhas. O nosso problema de crente é achar que o fato de ser crente, Deus tem que fazer as coisas dar certo o tempo todo. Isso não está na Bíblia. Estava tomando um café com a minha mãe ontem, e ali naquele bate-papo, né? Minha mãe está numa situação assim, gente, que só Jesus. Aliás, a vida dela, que ela nunca viveu para ela. E a hora que parece que as coisas estão se apaziguando, um filho casou e está bem encaminhado, o outro filho também casou. A hora que as coisas começam a ficar calmas e parece que ela vai viver um pouquinho a vida, aí o marido entra num processo de Alzheimer e... Puxa, não dá nem para comentar. Aí a gente está tomando um cafezinho lá em casa ontem, fiz um cafezinho aromatizado assim, sabor chocolate trufado para ela. Falei, senta aí mãe, vamos tomar um café. Conversamos ali 1 hora, 1h30. E eu fui falando com ela a respeito dessa mentalidade cristã, em que as pessoas acham que, pelo fato de ser crente, as coisas vão dar certo. Ou até mesmo... Isaías 1:19, já viu esse texto? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Deus está falando com a igreja nesse texto, gente? Isaías 1:19? Não, não está falando com a igreja. Deus está falando com Israel. E antes do versículo 19 do capítulo 1, tem um monte de coisa antes e depois também. Você vai ver que tem coisa chata lá também de escutar. Mas aí a gente arranca aquele versículo. Se quiserdes e me ouvirdes, me obedecerdes, comereis o bem dessa terra. Então a gente fica assim, bom, eu tenho que levar uma vida santa, eu tenho que dar os dízimos certinho, eu não posso faltar nos cultos, eu tenho que ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, eu tenho que ter caráter, porque se eu fizer tudo isso, não tem erro, Deus vai fazer as coisas darem certo. É assim que a gente pensa ou não? Desculpa gente, mas não vai ser assim. Então não é porque a gente está tentando fazer as coisas. Eu falei com a minha mãe ontem, falei, mãe, qual é o teu pecado, hein? O que você fez de tão errado assim? E a gente chorou junto, orou junto na mesa, tomando café, porque irmãos, olha para os personagens da Bíblia. Olha para todos os apóstolos, os mais próximos de Jesus. A gente já falou um monte de vezes. Jesus tinha 3 que andavam pertinho dele. Qual que era mesmo? Pedro. Você sabe o que aconteceu com o Tiago, que é um desse tripé aí, das colunas da igreja? Não deu quase 10 anos da igreja fluindo em Jerusalém. Cortaram, Herodes mandou cortar o pescoço dele. Deus estava preocupado com o Tiago? Olha, estava tão preocupado que falou, Tiago, vem para mim, vai, não vai ficar muito mais aí não, vem, que eu quero você perto de mim para sempre. Só que a gente interpreta, irmãos, coisa ruim que acontece com a ausência de Deus. Isso é um evangelho infantilizado, imbecilizado, que fazem músicas do tipo que a gente cantou um monte aqui, né? Restitui, eu quero de volta o que é meu. E Deus falou, você é louco? De onde vocês tiraram isso? De onde vocês arrumaram isso? Ou então, agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória, é só vitória. A luta acabou, não sei o que, terminou. Para gente, para. É um evangelho infantilizado, gente. Amém, irmãos? Esse não é o evangelho de Jesus, não é o evangelho dos apóstolos. Então, qual é a consciência que a gente tem que ter? Os olhos do meu Senhor Jesus estão sobre mim.
A vida que Ele me deu, Ele vai cuidar e vai agir como Ele bem quiser, porque Ele já preparou tudo de melhor, porque eu sou o seu filho, aleluia. Então, aconteça o que acontecer, Ele está preocupado e Ele está na minha vida, porque Deus não prova para nós que Ele está conosco nas coisas boas, não. Amém, gente? Ontem eu estava numa igreja falando para casais, e o pastor, na hora de fazer uma oração lá e colher oferta, ele diz: Senhor, abençoa essas pessoas que estão ofertando e prova para eles que Tu és Deus. Eu fico assim pensando, falando, quer dizer que Deus tem que ficar provando com coisa boa que Ele é Deus? Eu achei isso esquisito demais, irmãos, porque eu tenho um defeito seríssimo, cara. Eu gosto de Bíblia. Eu gosto de Bíblia. Aí alguém diz para nós assim: porque você não vai ser cauda, Deus te chamou para ser cabeça, está na palavra. Eu falo, meu Deus, esse pessoal é doido, cara. Deus encarnou aqui na terra, andou como homem, e na perspectiva desse pessoal que acredita nisso, Jesus só foi cauda. Ele foi cabeça. Ele foi gerado no ventre de uma camponesa, não da nobreza. Quando ele vai nascer, não tinha lugar para nascer. Colocaram ele numa cocheira, e o berço dele foi um coxo onde põe a ração para os bichos comer. Esse foi o primeiro bercinho do Senhor, do Rei do Universo. Aí ele vai viver a sua infância e a sua adolescência, que se fosse hoje seria numa comunidade tipo favela do Heliópolis, que era Nazaré. O Natanael vai dizer: esse é o Messias? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? De um lugar como esse? Ele viveu a infância, a adolescência e a juventude em Nazaré, uma favela. Você não é cauda, você vai ser cabeça. Tudo que ele teve foi emprestado. A Bíblia vai dizer que tinha 3 mulheres e mais algumas pessoas que o sustentavam com os seus bens. Ele vivia de donativos. Quando começou o seu ministério, ele largou a marcenaria, a carpintaria, para viver do ministério. Ele vivia de donativos, de ofertas. Ele vai celebrar a Páscoa, ele pede um cenáculo emprestado. Ele vai entrar em Jerusalém, ele pede um animal emprestado, um burrinho emprestado. Tudo bem que era 0 quilômetro, ninguém tinha usado ainda, mas era emprestado. E ele morre e vai ser sepultado num túmulo emprestado. Também nem precisava, ele só ia ficar um pouquinho ali, né? Sabe quando ele foi cabeça? No 3º dia, quando ele ressuscita e diz assim: eis que me foi dado todo o poder nos céus e na terra. Mas na sua vida que ele não foi cabeça coisíssima nenhuma. Ele diz assim: aprendei de mim que sou manso, humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Um homem de pé sujo, que nunca andou em cavalo branco, que ficava andando longos percursos a pé com 12 pessoas, comendo lanche na casa do um, na casa do outro. Simples, pegava as crianças no colo, abençoava as crianças. Ele não foi cabeça. Amém, gente? Porque Deus não precisa provar para nós que Ele é Deus, resolvendo as nossas buchas. Deus não precisa provar para mim que Ele é o meu Deus, fazendo coisas boas e dando bênçãos que me deixam boquiaberto. Ele não precisa provar mais nada, porque quando eu olho para isso aqui, para a cruz, Ele já provou que Ele é meu Deus. Quando Ele me tirou da onde eu era, da pessoa que eu era, e começou a mexer com o meu caráter, com a minha vida, Ele já mostrou que Ele é Deus, porque Ele fez coisas que ninguém poderia fazer, que a religião não podia fazer, que ninguém poderia fazer, só Ele poderia fazer. Para mim Ele não precisa provar nada, Ele é Deus. Aconteça o que acontecer, de bom ou de ruim, Ele é Deus. E está preocupado comigo. Segundo lugar, eu sou a porta das ovelhas. Essa porta das ovelhas era uma porta estreita, pequena, destinada para a passagem dos animais, porque essa porta ficava de trás do templo. Então essa porta facilitava a entrada dos animais para serem sacrificados no ritual do templo, no culto no templo, onde o pecado tinha que ser coberto através do sangue de um animal. Então o animal tinha que ser morto, e aquele sangue perdoava
cobria o pecado. Então aquela porta das ovelhas, ela era estreita e ela facilitava o caminho dos animais para a morte. Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas. Você lembra também como ele disse que as portas do reino de Deus são estreitas? Ou seja, a porta que leva à salvação, ela é estreita. E o caminho apertado. Mais larga é a porta que leva à perdição, e largo o caminho que leva à perdição. Muitos entram por ele, mas porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que o encontrem. A porta ali no templo era estreita, e ela sugestionava a morte, porque ela facilitava a passagem, porque ficava de trás do templo. Então os animais eram conduzidos por ali, e já estavam ali na mão dos sacerdotes para serem examinados, e depois mortos no ritual judaico. Jesus disse em João 12, 24, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas morrendo, dá muito fruto. Aleluia. Ele falava de si mesmo, da necessidade da sua morte. Mas a morte que Jesus teve, a gente não vai ter. Porque aquela morte foi para remir, para trazer a redenção a todos. Ele foi à morte e levou todas as nossas mazelas, os nossos pecados, tudo aquilo que você vai pecar ainda na semana que vem, no ano que vem. Ele já levou na cruz do Calvário, já está sobre ele. Mas ele lhe morreu uma morte para que a gente viva. E para a gente viver, a gente vai ter que ter outro tipo de morte, que é o que a gente fala muito aqui, né? Romanos 6, versículo 11, Paulo vai escrever: assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os membros do vosso corpo ao pecado, por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus, como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumento de justiça. Então essa porta estreitinha sugeria morte. Eu já falei isso 1 milhão de vezes aqui. Quanto mais a gente morrer, mais Cristo vive em nós. Como assim, pastor? Eu vou te explicar. Um pastor amigo meu estava orando, já contei isso aqui também. E ele estava assim por dias: Deus, eu quero morrer. Eu quero morrer para mim mesmo. Eu quero morrer para as minhas vontades. Eu quero morrer para que o outro possa ser beneficiado através de mim. Eu quero morrer em prol das pessoas. Eu quero morrer para que vidas sejam abençoadas. Eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer. Aí chega num dia, num culto, chega uma irmã, acabou o culto, a irmã veio chorando copiosamente: pastor, eu preciso falar com você. O que foi, irmã? Eu tive um sonho essa noite, mas foi um sonho terrível e parecia muito real, pastor. Que sonho foi esse? Eu sonhei que estava um velório e o caixão estava aqui na igreja, aqui na frente, muita gente, e um choro danado, e de repente eu me aproximava, a hora que eu olhava no caixão, era o senhor, pastor. Eu comecei a repreender: em nome de Jesus, sai espírito de morte, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí o pastor falou: não precisa repreender não, irmãos, é confirmação. Eu estou pedindo a Deus que essa coisa ruim morra. Não é morrer e enterrar no caixão, é morrer na maldade, é morrer para o egoísmo, é morrer para essa soberba, para essa arrogância que a gente tem, essa coisa metida besta que a gente tem. É morrer para ser simples, para ser humilde, para ser parecido com Jesus. Por isso que Paulo disse: já estou crucificado com Cristo. Agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, não vivo mais para mim mesmo, mas vivo na fé naquele que por mim morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Terceiro lugar, a porta ficava atrás do templo. A gente vai virar a página, 2 páginas para trás, capítulo 5, versículo 2 de João, e vai ler o seguinte texto de João: havia em Jerusalém uma porta chamada Porta das Ovelhas, e um tanque chamado Betesda.
Então no capítulo 5, Jesus vai dizer: eu sou a porta das ovelhas e tal. Havia em Jerusalém, perto, próximo da porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda. Betesda fala de casa da misericórdia. Diga comigo, Betesda, casa da misericórdia. Ou, diga comigo, lugar de derramamento de misericórdia. Havia próximo à porta das ovelhas um tanque chamado Betesda, ou seja, casa de misericórdia. Só se entra por essa porta que Jesus disse: eu sou a porta, pela misericórdia. Amém, gente? Por pura misericórdia. Quanto mais conscientes nós estivermos de que tudo é por causa da misericórdia de Deus, mais a gente vai viver possibilidades reais de estar vivendo o Evangelho de Jesus. Porque enquanto a gente pensa que é alguma coisa, enquanto a gente pensa porque estamos fazendo alguma coisa na igreja, no reino de Deus, ajudando alguém, e por isso somos alguma coisa, a gente vai anulando essa misericórdia, essa graça bendita. Vou explicar de novo. Você sabe o que é misericórdia? Essa palavra que veio no português, ela é derivada de duas palavras do latim. E eles foram traduzir lá do grego, do hebraico, do Antigo Testamento, do grego do Novo Testamento, e foram traduzir essas palavras para o português. E a Bíblia também foi levada ao latim, eu sei lá que época, lá da Idade Média, mas eles não achavam uma palavra que se encaixasse no original hebraico e também do grego sobre essa questão. Eles pegaram duas e juntaram, miseri e cordes, e juntou, ficou misericórdia. E o que é miseris? Miserável, digno de nada. E o que é cordes? Relativo a cardíaco, coração. Então misericórdia é estender as cordas do coração ao miserável que não merece nada. Isso é misericórdia. Só se entra por essa porta pela misericórdia. Aleluia. Então assim, nós estamos aqui por causa da sua misericórdia. Tem um salmo bonito para chuchu, acho que é o 136, é esse, será? Que vai dizer assim: louvado seja Deus que nos deu a vitória sobre os inimigos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Louvado seja Deus porque fez chover nos nossos campos, eles produziram mantimento, porque a sua misericórdia dura para sempre. Louvado seja Deus porque os nossos filhos estão crescendo tementes ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. O salmo vai terminar inteirinho dizendo assim: a misericórdia do Senhor dura para sempre. A gente não merece coisa nenhuma, mas graças à sua misericórdia, nós só entramos por essa porta chamada Jesus, porque Ele teve misericórdia de nós, gente. Quarto lugar, quando você vai na Neemias e vê a restauração das portas, lá em Jerusalém, você vai reparar que todas as demais portas, tirando a porta das ovelhas, elas foram finalizadas, o acabamento. E depois você vai ver a expressão, com suas fechaduras e os seus ferrolhos. Então, a porta do monturo foi finalizada com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. A porta do peixe foi finalizada com suas fechaduras e seus ferrolhos. A porta da fonte foi finalizada com suas fechaduras e seus ferrolhos. A porta das ovelhas não tinha fechadura e não tinha ferrolho. Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas. Isso parece que aponta que as portas do reino de Deus não têm tranca. Amém, gente? Lembra do filho pródigo? Eu cansei dessa fazenda. Tem boa comida, tem boa música, tem dança, a gente também trabalha, mas eu não quero mais ficar aqui, porque essa fazenda é muito chata. Então o Senhor me dá a parte que me pertence. Eu estou parafraseando Lucas 15. Me dá a parte que me pertence, porque eu quero viver outra vida. O pai, com o coração doído, condoído, rachado, pegou a parte e disse: o filho. Não ficou dizendo: pelo amor de Deus, não faz isso, você vai arrasar com a sua vida. Eu sei o que é melhor para você, filho. Quer ir? Toma aqui. Foi.
atrás. Saiu correndo atrás? Não. Ficava na porta todos os dias. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Estou aqui esperando ele voltar. Ele quis sair? Sai. Amém, gente? Jesus não vai colocar coleira em ninguém. Tá certo? Deus não coloca coleira em ninguém. Eu não estou aguentando mais esse negócio de servir a Deus. Aí está muito chato, está muito pesado. E ainda a gente se mete nessas coisas da igreja. Tem que ficar fazendo isso, fazendo aquilo. E acordar mais cedo e sair mais tarde. Aí eu não estou mais aguentando isso. Não está aguentando, vai embora. Vai vir. Tem tranca. Está que nem as portas ali, ó, aberta. Cansou? Pode ir. Porque o reino de Deus não tem tranca. As outras portas finalizadas com fechaduras e ferrolho. Olha que coisa curiosa, a porta das ovelhas não tinha fechadura e nem ferrolho. Jesus diz, eu sou a porta das ovelhas. Você quer ficar aqui? Então você quer ficar porque você me ama e quer ficar. Se você não quiser, pode ir. Aí o rapaz foi embora e se arrebentou na vida. E quando ele já estava passando fome, isso é uma parábola que Jesus está contando. Ele pensa assim, puxa vida, que besteira que eu fiz. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar para a casa do meu pai, para a fazenda do meu pai. Porque lá, até os funcionários têm uma comida boa. Trabalham bastante, mas pelo menos tem comida. Eu vou chegar lá e vou dizer para ele, pai, eu pequei contra o céu, pequei contra ti. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faz o seguinte, me aceita de volta e me trata como um desses trabalhadores aí, ó, que trabalham na sua fazenda, que tem lá um alojamento para dormir, tem comida, 3 comidas por dia, 3 refeições por dia. Me trata assim, pai, porque onde eu estou eu não tenho nada. E ele volta. Quando ele está voltando, o pai está na porta da fazenda. E ele vê a silhueta ali, ele está dizendo, é o meu filho, está voltando. Ele está voltando. E o rapaz ensaiou. Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos trabalhadores. Ele veio ensaiando. Quando o pai já avista ele lá, 100 metros, 200 metros, saiu correndo. Lançou-se-lhe ao pescoço e lhe abraçou. O filho disse, pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sei o que lá. O pai nem esperou ele terminar, disse, ei, pega lá um bezerro, manda matar aquele gordinho lá, vamos fazer um churrasco, chama o pessoal da música, da dança, vamos fazer uma grande festa, e tem mais, traz sandália para ele, traz um anel, traz uma roupa nova, porque aquilo que estava perdido voltou, porque o reino de Deus não tem tranca. Amém, gente? Tem gente que você está orando para voltar, o reino de Deus está aberto esperando, o pai está esperando, vai voltar porque o pai está esperando, e vai abraçar, e não vai jogar no rosto. O reino de Deus não tem tranca, nem para sair, nem para entrar. Amém, gente? E depois Jesus vai dizer aqui no capítulo 10, versículo 9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e encontrará pastagens. Bom, a gente já sabe que quando você está lendo um texto na Bíblia, via de regra, porque toda regra tem a sua exceção, via de regra, tudo que vem primeiro é porque tem uma certa prioridade. Por exemplo, uma relação de nomes, vem lá, fulano, beltrano, não sei o que, foram não sei para onde, o nome que veio primeiro normalmente é o que estava à frente. Quando Paulo começa o ministério, você vê Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo. Mais adiante você vira 2 páginas, está Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé. Uma questão de importância e de liderança e de proeminência. Então assim, Jesus diz, eu sou a porta das ovelhas. Aquele que entrar por mim vai acontecer 3 coisas. A primeira é a mais importante, salvar-se-á. Depois entrará e sairá, que é a segunda coisa mais importante. E depois encontrará pastagens, que é a terceira coisa importante. Então, a ordem de prioridade de Deus para com a nossa vida é te salvar. Te salvar do quê? Da eternidade, poxa. Amém, gente? Te salvar da eternidade. E isso é uma realidade. A gente cantou aqui com os irmãos, breve virá. Com poder e com glória virá. Ele vem e vem para me buscar. Breve virá. Isso vai acontecer, de um jeito ou de outro. Então, a coisa mais importante nesse aspecto, salvar-se-á, é a prioridade de Deus.
Então muita coisa na nossa vida vai dar certo e outro monte de coisa vai dar errado. Agora, mesmo que tudo dê errado, que foi o que eu disse para minha mãe ontem, que parece que a vida dela, um monte de coisas, acho que 80% deu errado, e uns 20% mais ou menos, e uns 2% deu certo. Falei, mãe, tem uma coisa que não pode mais mudar. Já deu certo. Nós vamos estar na glória. E nós não vamos chorar, vai ter um dia que não vai ter mais choro. Não vai ter mais dívida. Não vai mais ter preocupações, ansiedades. Não vai mais ter resultado de exame que o nosso coração fica assim, o que será que vai dar esse caroço? O que será que vai dar esse caroço? Não vai ter mais choro, mais dor, mais pranto, mais preocupação, mais ansiedade, porque todas as coisas serão passadas. Nós precisamos estar lá nesse dia. Por isso que Jesus disse, se você entrar por mim, salvar-se-á. Essa é a coluna central do cristianismo. Tirou a questão de salvar-se-á, não sobra mais nada. Então assim, Paulo vai escrever aos Efésios capítulo 2, versículos de 1 ao 5. Ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensa e pecado, em que noutro tempo vocês andavam, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos nossos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Salvos. Davi viu essa porta chamada Jesus lá no Antigo Testamento, porque quando ele passou aquele ano inteiro, quando a moça engravidou, ele ficou quase um ano vivendo um cinismo lavado. Vocês sabem da história, eu não vou contar aqui. Mas quando ele caiu em si, quando se encontrou com o profeta Natã e se arrependeu, ele vai escrever o Salmo 32 e o Salmo 51, que é um conteúdo só no original. E no 51, versículo 10, ele vai dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença. Não retires de mim o teu espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e me sustenta com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores o teu caminho e os pecadores a ti se converterão. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Amém, gente? A gente sempre fala isso, cara, mas assim, vocês conhecem os crentes? Conhece crente, não? Se a gente disser assim, receba a vitória agora, o pessoal fica tudo feliz. Aí você diz assim, você é salvo, o pessoal, beleza. Tipo assim, pô, grande coisa, né? Tipo assim, grande coisa, eu sou salvo. Vou perguntar uma coisa para você. Daqui a 100 anos, o que é que vai importar para cada um de nós? Sabe quantos habitantes tem no planeta? 7,4 bilhões de pessoas no planeta. Daqui a 100 anos, esses 7,4 bilhões que estão vivos hoje não estarão mais. Inclusive nósinho também. O que vai importar daqui a 100 anos? Vai importar se você morou de casa própria ou de aluguel? Vai importar daqui a 100 anos? Vai importar se você andou com um carro bom, com um carro mau, se andou a pé? Vai importar daqui a 100 anos? Vai importar daqui a 100 anos se você morreu com 30, 40, 50 ou 60 daqui a 100 anos? Vai importar? Vai importar se você viajou e conheceu os lugares mais bonitos desse mundo daqui a 100 anos? Daqui a 100 anos só vai importar uma coisa, uma única coisa. Se nós entramos por essa porta, Jesus diz, eu sou a porta, aquele que entrar por mim, salvar-se-á. Aleluia! Depois ele vai dizer assim, entrará, salvar-se-á, entrará e sairá. Quando Jesus diz entrará e sairá, parece que primeiro ele nos salva, e depois ele nos dá liberdade.
Amém, gente? Porque ser livre não é fazer o que quer do jeito que quer, o que dá na telha, o que as pessoas entendem que isso é ser livre. E às vezes, esse ser livre que as pessoas acham que são, eles arrebentam com a vida. Às vezes morrem cedo demais, precocemente, porque se acham livres para fazer o que dá na telha e se arrebentam. Liberdade não é fazer o que quer, quando quer. Isso não é liberdade. Liberdade não é esse negócio quando a gente era moleque e brigava com a mãe e com o pai e falava assim: quando eu fizer 18 anos, eu vou ser dono do meu nariz, eu vou dirigir, eu vou viajar, eu vou onde eu quiser, porque vocês ficam me perturbando aqui e eu vou ser livre. Isso não é liberdade. Amém, gente? Liberdade é ganhar a capacidade de Deus, dada por Deus, de fazer as escolhas certas na vida. Amém? Isso é liberdade. Então entrará e sairá fala dessa liberdade. E que não é uma liberdade que vem de fora para dentro, é uma liberdade que vem de dentro e brota de dentro para fora. Aliás, é um nível de liberdade tão intenso que a maioria das pessoas que frequentam a igreja evangélica por esse mundo não vai viver. Somente os verdadeiros filhos de Deus que estão vivendo o evangelho de Jesus vão viver essa liberdade. É uma qualidade de vida interior tão poderosa que nada do que vier a acontecer no exterior vai abalar o que está acontecendo no interior. Não sei se dá para entender isso. É essa liberdade. Não é fazer o que quer. É a capacidade de ter boas escolhas, de fazer a vontade de Deus. Estar livre, gente, é sair das garras, como disse Paulo aqui no Efésios 2. Andávamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, desse espírito que opera nos filhos da desobediência. Nós, sem perceber, éramos cavalo do diabo. Cada vez que eu chegava bêbado na minha casa, achando que eu me divertia a madrugada inteira, era ele montando em cima de mim. Cada aventura promíscua que eu vivi, que me dá vergonha de contar, e eu achava que estava me divertindo, que eu era livre, era ele montado em cima de mim. E eu sei também que vocês viveram coisas difíceis e complicadas também, que dá vergonha de falar. Mas aí ele veio e nos salvou, e nos libertou, com uma liberdade que vem de dentro para fora. Entrará e sairá. Isso fala de acesso, de liberdade. Mas uma liberdade diferente de fazer o que quer e o que dá na telha. É uma liberdade que nos traz a capacidade de viver a vontade de Deus. Amém, gente? É estar preso nas amarras do pecado, da maldade, do engano, do espírito vingativo, do egoísmo. Ele quebra essas cadeias e nos faz capazes de viver a sua vontade. Isso é ser livre. E essa liberdade, ela tem um nível intenso que mexe com as nossas vidas, que mexe com o nosso jeito de ser, que mexe com o nosso temperamento, que mexe com as nossas reações, que mexe com a nossa expectativa sobre a vida, que mexe com o nosso olhar a respeito do outro, porque é uma liberdade libertadora. É redundante, mas é uma liberdade libertadora. Entrará e sairá. É uma liberdade que não permite que a gente fique cativo de algo. Amém, gente? Então assim, vocês conhecem o texto? Conhecereis a verdade, e a verdade vos... Então a gente não deve, nem pode entender e aceitar que eu estou cativo de alguma coisa. Que tem coisas que me prendem. E às vezes eu vou para a igreja, eu vou meio envergonhado, eu me ajoelho para orar, ajoelho meio envergonhado, eu vou conversar com alguém sobre as coisas de Deus, fico meio envergonhado, porque tem algumas coisas que me prendem. Jesus disse: olha, eu vou te salvar, porque essa é a prioridade, mas enquanto você ficar por aqui, eu vou te dar um nível maravilhoso de liberdade. Você não vai mais ser cativo das coisas que te prendiam. Você não vai ser arrastado por algumas coisas que te arrastavam lá atrás, porque agora eu te libertei para fazer a minha vontade. Amém, gente? Tem alguma coisa que ainda te arrasta? Tem alguma coisa que é muito mais forte do que você e você não consegue se desvencilhar? A notícia é muito boa, Jesus nos prometeu isso. Uma liberdade que vem de dentro para fora. E a gente não tem mais cadeias, sejam elas quais forem, nos prendendo. Porque o Filho de Deus veio para libertar os que estavam cativos. E eu finalizo
sobre esse lance de encontrará pastagens. Então a primeira coisa é a mais importante, Ele vai te salvar, é isso que importa. Mas enquanto a gente estiver aqui, a gente vai caminhar num nível de liberdade que pouquíssimas pessoas vão viver. Amém, gente? E em terceiro lugar vem uma outra coisa que também tem a sua relevância: encontrará pastagens. E isso eu entendo como suprimento, como cuidado, como providência e como suficiência. Então Ele nos salva, mas como Ele não vai nos salvar e a gente morre no mesmo dia, como o ladrão da cruz, a gente vai caminhar aqui. Ele quer que nós caminhemos num nível muito bom de liberdade interior. E enquanto a gente caminha nesse nível, Ele está dizendo: olha, eu vou tomar conta de vocês. Eu vou suprir vocês. Que é o que Ele disse para os discípulos que estavam ansiosos. Aí Ele vai dizer assim para o pessoal: olha para as aves do céu. Eles olharam. Você já viu um passarinho desse plantar, regar, colher e colocar no celeiro? Não, a gente não viu não. Pois é, o Pai sustenta e alimenta esse passarinho. Vocês valem mais do que esses passarinhos. Olha para esses lírios do campo. Vocês estão preocupados com as contas, com o que vocês vão vestir e tal. Olha para um lírio desse. Estão olhando? Nem o Salomão, no apogeu da sua glória, se vestiu como um lírio desse, que hoje está aqui, amanhã não está mais, porque foi queimado no fogo. Vocês valem mais do que as plantas. Então vocês façam o seguinte: parem de se preocupar demais com o que você vai comer, com o que você vai vestir, quanto ao vosso corpo, porque a vida é mais do que o alimento. O corpo, mesmo que fora de forma, é mais do que as vestes. E os gentios já estão buscando essas coisas e se descabelam por causa delas. Vocês façam diferente. Busquem o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Encontrará pastagens, Ele vai suprir. Amém, gente? Ele vai suprir. Deixa eu abrir um parênteses aqui. A gente fala de dízimo, de oferta. Dízimo e oferta não é para a gente ganhar dinheiro, porque Deus não é banco. Agora, eu acredito, porque o dízimo é bíblico, eu sou dizimista, eu sei que o texto de Malaquias não tem absolutamente nada a ver com a igreja. Malaquias 3:10, viu? Depois você conversa particular comigo, a gente conversa um monte. Era a classe sacerdotal de Israel que Deus estava falando lá. Devorador não tem nada a ver com igreja. Devorador não é um espírito. Não sei quem inventou essas porcariadas e botou na cabeça dos crentes, e na minha também. Migrador, cortador. Cara, isso aí não tem nada a ver com igreja evangélica. Amém, irmãos? Eu tinha que dar o meu dízimo para Deus repreender o devorador. E eu pregava: se você não dizimar, você pode expulsar tudo que é demônio. Agora o devorador é só Deus que repreende mediante o seu dízimo. Olha, eu preguei isso tanto, gente, até as veias saltavam assim. Agora, eu acredito e continuo dizimista, e vou ser até eu morrer, porque eu acredito que Deus, Ele é supridor, Ele é providenciador. Amém, gente? Então eu já vivi alguns momentos de desemprego, como já disse a vocês algumas vezes, e eu experimentei de um Deus que é supridor, e me supriu de algumas maneiras que foram surpreendentes, inacreditáveis. Eu vi acontecer comigo coisa que missionários contavam, porque eu acredito que Deus cuida dos seus filhos. Deus cuida dos seus filhos, Ele é supridor dos seus filhos, Ele traz providência aos seus filhos. Ele não prometeu riqueza e nem ostentação, e nem esse negócio maluco de cabeça e não cauda, mas Ele prometeu suprir os seus filhos. Paulo vai olhar para a igreja dos Filipenses, que foi a igreja mais pobre da Macedônia, e a que mais financiou financeiramente o apóstolo Paulo no seu ministério. No capítulo 4, versículo 19, ele vai dizer o que ele não diz para nenhuma das outras, nem para Colossos, nem para Tessalônica, nem para Efésios. Ele vai dizer assim: o meu Deus, Filipenses, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ele nos salva, Ele nos dá liberdade e Ele nos traz suprimento, porque Ele disse: eu sou a porta, aquele que entrar por mim salvar-se-á, entrará, sairá e encontrará pastagens. Aleluia. Jesus diz também: eu sou a porta das ovelhas. Mas João começa dizendo que Jesus olha para as pessoas e diz: eu sou o bom pastor. Os apriscos, em alguns lugares do Oriente Médio, eles tinham um formato circular, um muro circular, de pedras,
com mais ou menos 1,80, 2 metros, 2 metros e pouco de pedra, com uma passagenzinha estreita que não dava 1,5 metro assim. E todo cercado de pedra, um muro enorme de pedra, espesso também, espesso, 40 centímetros, 50 centímetros de pedra, alto, redondo, com uma única portinha. Um pastor que eu conheci foi fazer uma excursão para aquelas bandas lá, conhecer Israel, Monte Sinai e tal, e foi visitar um local onde o pessoal vive ainda primitivamente lá, no Oriente Médio. E chegaram num lugar que tinha lá um aprisco, desse jeitinho aí. E algumas ovelhas, o pastor com aquela roupa surrada, o cajado na mão, e aí o intérprete conversando, e ele perguntando como era a vida dele, olhou para aquele aprisco, viu o dia a dia, e aí fez uma pergunta, o intérprete disse lá para aquele pastor de ovelhas, e como é que funciona aqui à noite? Ele falou, depois que eu levei as ovelhas para tosquear, algumas para colocar remédio, outras para comer, no final da tarde, quando o sol se põe, eu entro com todas elas aqui. E quando elas estão aqui dentro, eu me deito aqui na porta. Ele falou, mas esse aprisco, ele não tem uma porta? Não tem nada que você põe aqui? Aí o rapaz, pastor das ovelhas, disse assim, eu sou a porta. Eu me deito aqui na frente da porta. Ninguém sai e ninguém entra sem passar por mim. Porque eu sou a porta. Jesus diz assim, eu sou a porta. A porta das ovelhas. Nós estamos dentro de um grande aprisco. Para chegar em nós tem que passar por ele. Para chegar até nós tem que passar por ele. Se chegar até nós foi por ele, porque ele permitiu, porque ele está deitado na porta. Ele é a porta das ovelhas. Amém? Aleluia. João 10, um pouquinho para frente desse texto, João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço. Elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Nunca hão de perecer. Ninguém arrebatará essas minhas ovelhas da minha mão, porque o meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatar essas ovelhas da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Aí a gente vai para o Antigo Testamento, Isaías 43, 13, vai dizer, ainda antes que houvesse dia eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar aquilo que está nas minhas mãos. Operando eu, quem o impedirá? Amém? Você está nas mãos dele, no aprisco dele, porque nós entramos pela porta das ovelhas. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Louvado seja o nome de Jesus.